Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse evangelho interessante. Ele fala sobre os princípios. Tem o direito, ele fala de regras e princípios. Então a regra, ela tem que seguir os princípios. Assim como as pessoas, elas têm que seguir o que elas compreendem. O que vai à boca é o que vem do coração. Não dá para você dar uma coisa diferente. Mas nessa parte é bem interessante, porque o que nós conhecemos de Jesus é essa missão dele como um grande professor da humanidade, pode-se dizer assim, uma das interpretações do que Jesus fez. O melhor exemplo, diz o Livro dos Espíritos, que Deus mandou para nós, dentro da nossa capacidade de compreensão. Em outras obras, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falam que Jesus é o coordenador espiritual do planeta Terra. Então ele, dentro dos vários planetas, Jesus estaria naquela coordenação. Mas é impressionante quando nós pensamos o caráter filosófico do Espiritismo. Espiritismo que é filosofia, ciência e religião. E o aspecto filosófico é isso. Filos é amigo, Sofia é sabedoria. Então amigo da sabedoria não é o que sabe, o Espiritismo não é o que sabe. Ele é amigo da sabedoria, ele procura saber usando a religião, que é esse religar-se, né, o contato conosco e com Deus, e a ciência, que é provar o que a gente está falando. Mas dentro dessa perspectiva nós compreendemos a existência de Deus, que é o Criador de tudo. E tem essa religiosidade, que o filósofo vai dizer: quem é você? Porque a frase maior da filosofia é: conhece a ti mesmo. Aí você começa a entender: bom, eu não sou Deus. Por quê? Porque a minha vontade, ou boa, ou como eu chamo de ruim, não resolve as coisas. Eu não deixo de morrer pela vontade, eu não deixo de adoecer pela vontade, não deixo de sentir dor pela vontade, não deixo de envelhecer pela vontade. Então eu começo a entender que tem alguém que coordena mais do que eu. E o que a minha vontade pode fazer por mim? Mudar a minha atitude, mudar como eu ajo, ou como eu reajo com relação à realidade, com relação a obedecer, a me submeter, a me entregar nas mãos desse que eu não governo, que nós, na grande parte das religiões, aprendemos a chamar de Deus. Então a primeira coisa é essa: quem é você? Por que você está aqui? Qual é o seu papel? Porque quando um barco não sabe para onde vai, nenhum destino é seguro. Quando eu li O Pequeno Príncipe, ele chegava num planeta e o cara dizia: vamos, temos que andar, temos que ir para frente, temos que ir para frente. Ele dizia assim: bom, eu vou embora, porque um canto em que a pessoa só anda para frente, ela não pode chegar a lugar nenhum, só vai para frente, só vai para frente. Então a gente tem que ter um objetivo principal. Compreendemos pelo Espiritismo que o nosso objetivo em uma encarnação é aprender. A primeira questão a ser aprendida é essa:
que nós não somos os criadores do universo. Nós somos criados, criaturas. O nosso livre-arbítrio é para a nossa conduta. Mas, em grande parte das coisas, nós temos que ter serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. E coragem para mudar o que nós podemos, nossa atitude. Ao invés de reagirmos, agirmos racionalmente. Por isso que o Espiritismo é uma fé raciocinada. Então, é o grande dilema. Deus coloca várias pessoas, vários espíritos, com aprendizados conforme o nível evolutivo deles. Coloca eles em papéis diferentes, muitos papéis. Papel primeiro, de filho dos pais, encarnado. Aí você olha para aquilo e tem uma direção, um princípio. Qual o princípio? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então pronto, na minha posição primeira de filho dos meus pais, eu vou tentar ser o quê? O melhor filho, a melhor filha, não me comparando com os outros filhos, meus irmãos ou filhos de outras pessoas. O que é ser um filho? Olha a compreensão. O que é ser um bom filho? Olhar, ai, o menino ali matou o pai, o outro feriu o outro. Bom, isso é ser bom? É isso que você quer? Então o que você quer? Como é que faz? Poxa, mas eu sou grosseira demais para minha mãe. Isso é bom? Então o que você faz? O que é que Deus está te dizendo? O que você vai fazer com isso? Então o papel, ó. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É a pergunta. Primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Não sou criador, sou criatura. E na casa da minha mãe, do meu pai, eu sou filho. E aí vem outra pergunta, porque todo dia é dia de mudança. Mudam-se os tempos, dizia o Camões. Mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Tudo no mundo se resume à mudança. Então é o seguinte, eu que era filho, bebê, que o meu papel era só me desenvolver fisicamente no primeiro momento, sem manifestar ainda capacidade de inteligência, de intelecção, só para comer, beber, dormir, fazer as necessidades, pedir para me limpar. É uma fase. Já pensou? Aquela criança que nasce e ela tem que chorar na hora que sai da barriga da mãe, não é isso? Tem médico que dá uma palmada, não é isso? Não? Olha, ele tinha que fazer o quê? Chorar. E normalmente o médico toma várias medidas, porque pode ser que ele esteja engasgado ou alguma coisa do tipo. Ele tem que começar dizendo alguma coisa. Passa aquela fase, ainda não tem discernimento. Passa aquela outra fase, começa a ter discernimento. Chega aos 9, 10 anos de idade. Ah, o meu cabelo eu não quero assim. Eu não quero o sapato assim, eu não quero a chinela assim. Já começa a ter escolha. Tem as escolhas materiais. É uma troca. Tinha de comer e agora de vestir, de se portar. Mas, e a pergunta? E com relação à vida? E com relação à sua conduta com a vida? Hoje, chego para o meu filho, ele tem 9 anos, ele já quer dizer que tem 10. Aí eu digo, você é meu bebê ou meu rapazinho? Sou rapaz. Ele disse, então você é rapaz? Sou. O que quer dizer isso? Escolho o meu corte de cabelo, eu escolho isso, eu escolho aquilo, escolho. Bom, mas você sabe
que se você tem essa escolha, você tem que compreender que as escolhas vão aumentando. E como disse lá no Homem-Aranha, por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Então é o seguinte, você tem que começar a pensar logo em estudar mais. Já tem que pensar em trabalhar. Renato, trabalho infantil? Não, estou dizendo o seguinte: se você está pensando em independência, já está entrando numa nova fase da sua vida, em que você escolhe e você começa a descobrir que para ter poder de escolha, tem que assumir determinadas responsabilidades, para que você consiga conquistar com o tempo a sua independência. Com mais tempo, um pouco mais de liberdade. Então tá, não é mais meu neném, é meu rapaz. Mas meu rapaz, se quer ser rapaz, tem que tomar atitude de rapaz. Então hoje eu fui almoçar, eu reclamo, não, você vai almoçar. Eu via que ele testava, botando pouco, não sei o que eu ficava, come, né? Eu digo, não, você é rapaz, não vou dizer nada. Você não é rapaz? Ah, mas aí vai ficar aquela coisa, né? A pessoa diz que quer, mas não quer, achando ruim porque o pai não reparou, né? Bom, tá vendo? Ser rapaz, você está entrando numa porta que o jogo é outro. Então você vai comer, por natureza vai aprender que se não comer do tanto adequado, pode ser que você chegue no canto e não tenha o que comer, você tenha fome. Você vai ter que começar a calcular os seus passos. Pai, quando eu tiver 18 anos, eu vou ser logo pai. Não tenho nenhum problema com isso, desde que quem pare o Mateus, que balance. Se você tiver condições de sustentar, então começa a estudar ou trabalhar. Pai, eu vou ser um jogador de futebol. Tudo bem, nada com isso. Eu quero saber o seguinte: se você quer Mateus, tem que saber balançar e ter com quem. Renato, mas não é jogo. De novo, eu não estou propondo nada não, é a pessoa que chega já propondo, dizendo quem é e o que quer. Então pronto, se o jogo é esse, a gente muda o discurso. Vamos lá. Um dia chegou e disse, olha pai, eu quero ser um youtuber. Confusões aí, né? Tá bom, criar um canal para você. Criei. Agora eu vou só lhe mostrar uma coisa. Dá trabalho. Ele olhando, pensando que ser youtuber é só ter os vídeos, o povo bater palma e ficar rico. E menino, você não acha que esse pessoal não tem equipe não? E para montar o roteiro, e para gravar, para ficar legal, investir, testar. Ele fez uns 4, 5 vídeos. Se você perguntar a ele, ele disse que não desistiu não, mas não faz mais. Porque, de novo, para conseguir as coisas, você tem que saber o que você quer e ter mais ou menos o norte de onde você quer chegar, porque vai ser necessário o que Emmanuel disse para o Chico Xavier, quando o Chico tinha 17 para 18 anos, e Emmanuel revelou para ele o que é que ele ia viver com relação ao Espiritismo no Brasil. Livros que ele ia escrever, palestras, entrevistas, ser conhecido, problemas. E o Chico, um rapazinho de 17 anos, órfão de mãe, arrimo de família, numa cidade bem pequenininha como era até hoje é Pedro Leopoldo, eu estive lá. E ele disse, como é que eu vou ser capaz de fazer isso? Emmanuel disse 3 coisas. Que a primeira coisa é, você quer? Quero. Antes de tudo, pronto. Para executar 3 coisas. O que é que eu preciso então? Vontade.
persistente. Segunda coisa, trabalho duro. Terceira coisa, merecimento justo. E aí é só mais 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Em cima de quê? Vontade, trabalho e merecimento. Vontade persistente, trabalho duro, merecimento justo. Mudou a fase, meu filho. Você não vai ser mais só o arrimo de família. Você vai ser o arrimo do espiritismo no Brasil. Vai dar trabalho, mas você quer, primeiro, vontade. Quanta gente assim, oh meu Deus, estou sem um emprego. Hoje eu vi uma senhora, 52 anos, jovem, separada, casou novamente depois dos 50, com filhos, veio de outro estado. Aqui, foi fazer curso. Disseram que onde tinha mais vaga era negócio de enfermagem, curso de técnica de enfermagem. Começou a trabalhar num canto, no outro, contratinho, bota para fora, bota para dentro, bota para fora, bota para dentro. Entrou numa empresa cuidadora de idosos. Pega um, tira, bota para fora, bota para dentro, trabalhando direto. Aí hoje ela diz assim: Renato, fui chamada, aprovada no concurso da prefeitura. Vou tomar posse essa semana, já levei os documentos. Poxa, quanta gente aí com 30 anos, 20 anos, que já está se matando, assim, querendo se matar, porque não, a minha vida, eu perdi minha vida. Mulher é revolta. Capaz de se reinventar. Estava assistindo o documentário do Roberto Marinho, 100 anos do Globo. Roberto Marinho montou a Rede Globo aos 65 anos. Ele morreu com 99. Eu acho muito interessante, né? O aspecto filosófico da vida que o Espiritismo traz. É uma filosofia aplicada à vida. Quem é você? Conhece a ti mesmo. Em que momento você está? O que é que você ainda pode fazer para melhorar? Porque a vida é para você estar em aprendizado constante. Independentemente das pessoas te reconhecerem ou não, a vida não é delas, a vida é sua. É você que vai escolher. Já vi ao mesmo tempo outro cara, ontem estava num evento, aí o outro chega chorando: eu sou advogado, eu falo inglês, eu sou de São Paulo, e hoje eu não tenho um pau para bater num gato, estraguei minha vida com bebida, com droga, com não sei o que, mas jovem, 25 anos. Aí quando se mela e briga com a mulher, não sei o que, olhando. E aí, né? O que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? Só quem sabe é você. Ao mesmo tempo que eu vejo um cara com 25 anos chorando, dizendo que não tem o que fazer, eu encontro uma mulher com 52 reescrevendo a história. De novo, a família vai querer? A família, às vezes, a família é a que último, caso acredite em você. Acontece. Quem já passou por isso? Não? Mas você não tem nada com isso, cara. Como dizia Paulo, vê tudo e retém o que é bom. A pergunta é: o jogo é entre você e Deus. Você está jogando a sua bola. Você está
fazendo a sua parte? Ou de novo, você tem bem novinho, já quer logo se aposentar e que a vida logo se acaba, amarrar o burro na sombra. Essa vida não é de burro em sombra, comadre. Não é, desculpa, não é. Ah, mas eu quero facilidade. Essa vida vai ter facilidade e dificuldade. A última vez que eu falei aqui, eu estava com o braço quebrado. 3 meses antes eu estava chegando aqui no meu patinete voado. Daqui um dia eu volto de novo. É isso. Como dizia o Charlie Brown Jr., a vida é essa. A gente skate, a gente anda, cai e levanta, pô. Te levanta, cara. É mais uma lição de Jesus, entendeu? Jesus jogava a bola dele. Olha, bicho, eu vou agora, sou marceneiro com meu pai, agora eu vou pregar o evangelho. Pá! E acabou-se, meu amigo. Ei, mas tu é doido, se eu quero trabalhar com meu irmão, meu jogo agora é esse. Aqui é casamento, é alegria e tristeza, saúde e doença. Vão te matar, alegria e tristeza, saúde e doença. Vão bater palma, alegria e tristeza, saúde e doença. Vão te bater, alegria e tristeza, saúde e doença. Mas um dia tu vai entrar num jumento, todo mundo balançando os ramos, batendo palma pra ti. Alegria e tristeza, saúde e doença. Um dia ele entra em Jerusalém, o pessoal não era balançando o domingo de Ramos, entrando num jumento e todo mundo chorando e vendo Jesus. No outro dia ele está andando nos calçadões de Jerusalém, com um cara metendo a chibata e ele arrancando um toco. E o cara estava lá: eis-me aqui, Senhor. Senhor, se podes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, não a mim. Eu sempre, quando eu vejo a Ana, eu brinco, né? Porque é um caso assim. Do que eu conheci, ainda imagina se a Ana fosse me contar a história dela todinha, que eu conheci a Ana cantando, tem banda. Aí conheci a Ana sendo empregada de telefone, gerente de loja na Aldeota, botado para fora, pediu para sair, ó. Aí viu lá o pessoal querendo, enquadrando ela, botando ela para canto longe, dificultando a vida dela. Aí a Ana passou um pouquinho dos 50 anos dela. Eu vou ser promotora de venda lá na Americana. Tá lá, mexendo com outra coisa totalmente diferente, cara. Mas tá aí, ó, cara, vivendo. Assim eu falava da Cleide. Quantas vezes eu falei da Cleide aqui? Quando a Cleide, que hoje é desencarnada, que andava aqui pegando de vocês o papelzinho, vendendo relógio, vendendo perfume, que a Cleide era aquela mulher acuada, sabe? Acuada, o marido muito durão, ela muito nova, casou com o cara, né? E saía mãe e com medo do marido, e uma relação tensa que ela tinha. Aí Deus deu para ela um presente: câncer de mama. A Cleide chegou aqui porque ela estava morrendo de medo dos resultados que ela tinha feito, se ia dar ou não ia dar o câncer de mama. Aí uma amiga dela disse: vou lá no centro, né? Vai que tu não tem. Aí a Cleide sentada aqui, me lembro que vai ser uma coisinha tão encolhida. Aí era o medo do resultado. Aí saiu o resultado, deu câncer. Pronto. Quando deu câncer, parece que a Cleide, quem viveu com ela aqui, acho que deve sentir o mesmo que eu estou dizendo. Ao invés dela ter morrido, parece que a Cleide começou a desabrochar. Ela estava morta e não sabia, a Cleide. Não foi? Caiu aqui dentro. Limpava centro, arrumava as coisas. Teve o CA, tirou a mama. O marido disse que não queria mais, não queria mulher sem mama. Lembra dessa história? Não vinha mais deixar ela vinha só, vez pronta, levava uma queda no meio da rua. Chegava aqui: ei, Renato, tem meu braço todo inchado. Quem lembra disso? E aqui a Cleide, sorriso, ó.
ponta a ponta. Eu olhava para a Cleide, eu não sei onde é que os evangelhos, onde é que está, eu vou colocando, né? Porque às vezes eu tenho vontade de voltar e escutar o evangelho, de eu falando isso aqui para a Cleide sentada bem ali, ela bem ali sentada, eu dizendo. A Cleide chegou, a Cleide que enfrentou o CA, chegou aqui sem, só com medo, teve o CA, tirou a mama, perdeu o marido, confusão, separação, enfrentamento do tratamento, enfrentamento da doença, radioterapia, quimioterapia, e ela naquele ano, não faltava esse centro uma vez. Vinha de Uber, vinha com o filho, vinha de ônibus, vez por outra, quando eles caíam no chão, ela chegava, ela dizia, ai, aqui como é que eu estou, caí ali, não sei se você está aqui, não sei o que, e a Cleide, ia vendendo relógio, e ela me deu uma pulseira, minha filha, para que eu quero, não, eu quero muito me dar uma pulseira, até hoje, eu nem uso uma pulseira guardada a pulseira, não uso mais pulseira dela, ela me deu, eu disse, não, é seu, eu quero, puxa, ficava olhando, e levou lá no CRIO. Quando chegou lá no CRIO, lá do Álvaro Wayne, que é o pessoal tratamento de câncer, me levou para falar para as pessoas. Eu sei que essa Cleide, a médica, linda médica que atendia a Cleide, jovem, eu fui no CRIO, passado um tempo depois eu perguntei para a Cleide, ela descobriu um CA e faleceu, e a Cleide continuou viva. A Cleide veio aqui, se reinventou, passou pelo CA, passou por tudo, mudou o jeito, se tornou uma mulher feliz, era assim, alegre a Cleide. Eu fui na casa dela visitar a Cleide lá, ela estava morando só, tudo com a dor. Foi vitoriosa, porque lá você passa 5 anos fazendo exames, depois que ela conseguiu o título de vitoriosa, 5 anos sem recidiva da doença, depois voltou, e ela enfrentou do mesmo jeito, até que chegou um dia que ela partiu, e acho que não foi exatamente do CA, mas achava muito interessante. A Cleide não era de ler, não era de ação, mas ela fazia. Aí ó, o marido botou fé nela? Não. Mas ela, com Deus, botou fé nela. Vendia rifa, né? Aí ela que vai entregar uma rifa, a Cleide que ficava passando com rifa aqui. Fantástico. Ninguém acreditava nela. Mas tem alguém que nunca deixa de acreditar em você. Quem é? Hã? Quem é que nunca deixa de acreditar em você? Deus. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. A Cleide tinha Deus. Ah, Renato, pai morreu. E tu quer o quê? Mas quem foi que nasceu para não morrer? Eu também não vou morrer não, é? Claro, eu não vou envelhecer, não vou adoecer. Eu nem falo, e a mulher foi falar assim, poxa, você está tão jovem, com 45 anos. Aí quando eu for falar quantas coisas, quebrei braço, quebrei coluna, quebrei, ixi, mas tu adoeceu demais. Oh, mas tem dor, meu filho, a vida é essa, não tem alegria, tem dor. O que importa é se eu aprendo na alegria e na dor. É assim que ela é feita. Mas essa pergunta, quando ninguém acredita em você, você se lembra que Deus acredita em você? Quando todo mundo diz que você já está velho para isso ou para aquilo, que você não pode emagrecer mais, ou que você não pode estudar mais,
Você acredita nas pessoas ou você acredita no seu papel e na confiança que Deus tem em você? Minha mãe, já com seus, talvez na época, uns 35 anos por aí, ela dava aquelas aulas de Mobral de interior, né? Começou o pessoal para capacitar, educar o pessoal nos anos 70, né? Era Mobral que chamava. Ela botou na cabeça que ela vinha para a capital porque ela queria se formar. Ela casou com meu pai viúvo, ele tinha 3 filhos. Aí ela teve minha irmã e mais eu, ela cuidando de 5. Aí disse, eu vou para Fortaleza me formar. Meu pai só sabia ler e escrever, nunca foi com a escola. Vendia verdura de porta em porta. O que ele respondeu para ela? Mulher, papagaio velho não aprende a falar. Quem já viu essa expressão? Quer dizer, ele está dizendo o quê? Que ele, com todas as qualidades e dificuldades que ele tinha, mas ele não acreditava que uma mulher, mãe de 5, do interior, era capaz, pobre, de vir para a capital e fazer alguma coisa a mais. Mas de novo, se ela chegou é porque ela acreditava. Ela acreditava. Ela contando que chorava, um irmão dela foi fazer um cursinho, porque tinha que fazer o vestibular, naquele tempo só tinha Universidade Federal do Ceará. Ela disse que ia, e as provas davam errado, e só tirava nota baixa, só chorava. Ela disse que grávida de mim, na igreja ali do Carmo, ali chorando, só tudo dando errado. E ela lembrando, ó, o maridão dela disse, o que era? Papagaio velho, não ensina, não aprende a falar. E ela lá chorando, ó rapaz, será eu volto, não volto, eu estou perdendo tempo aqui, bababá e tarará. Enfim, resumo da ópera, como dizia César, né? Com Deus, foi, passou no vestibular, teve um menino na faculdade, fez, passou, se formou, estava lá no concurso dela lá, tudo depois de um monte de coisa. E a maior galera aí, que a boca já não tem condição de trabalhar. É assim, você pegar a moleza por um lado, Deus manda chibata pelo outro. Não tem vida na sombra, tem sombra e sol. Não é só dor, também não é só sofrimento, mas tem o dor. Então, eu acho esse evangelho assim. Se você não se conhecer, não conversar com Deus, não souber a fase que você está vivendo na sua vida, e não assumir as regras da sua vida, enquanto você tiver lucidez, meu amigo, é descobrir tudo o que Jesus está dizendo. Quanta gente agora é só isso, não, me aposentei aí de manhã acordando não sei que hora, não, trabalhei muito, agora é dormir. Nós não viemos nessa vida para dormir, vai ter a hora. Ó, meu pai tem 92 anos, tem bem uns 8 que ele não sabe nada, ele só dorme, acorda, dorme. Não é agora, não é agora. Eu não fizer nenhum exercício, eu amanheço, nem levantar, eu não levanto, as pernas tudo duras, né? Assim, né? Eu tenho que fazer. Por mais que eu não goste, eu tenho que saber o que é que eu tenho que fazer e fazer.
Lembro que uma época eu passei alguns anos caminhando descalço. Eu tinha uma 2 horas de caminhada descalço que massageava meus pés, né? Oh, quanta gente chegava, rapaz, será que esse bicho está ficando doido? A pessoa andar descalço no meio da rua, não sei o que. Se eu estou aqui dentro do que eu entendo que é o correto, de vez por outra agora eu vou, quando meus pés começam a doer, amanhece um ponto ou outro, eu vou andar. Ou então eu piso em alguma coisa e fico pressionando. Aprendi dessa época. Ah, é porque o pessoal está dizendo que você está doido. Você está doido? Não, então pronto, faça o que você tem que fazer. Ontem eu estava sentado ali, como eu tenho esse hábito de ler no mínimo 2 horas todo dia, eu estava sentado na calçada lendo. Aí um rapaz, colega meu de infância, ele olhou e disse: rapaz, tu ainda está estudando para quê? Eu fico a estranhar. Ele olhou admirado, ele desceu do carro, que me impressionou como é que eu, sábado de manhã, estava lendo. Tu está estudando? Aí ele olhou assim, eu disse: é porque tu gosta, né? Eu acho necessário, mas não falei nada. De novo, a galera acha o seguinte: olha, se você tem uma condição, no sábado era para você estar lá na praia, viver sábado de manhã, tá numa lancha, no jet ski na praia. Não é isso não? Aí de novo, a pergunta é: você é a opinião desses caras? Ou se você acha que estudar é importante, você estuda? Você vai fazer o que eles dizem que você tem que fazer, ou você vai fazer o que você entende que tem que fazer? Sábado, domingo à tarde, para centro espírita, meu irmão. Rapaz, você é uma mulher jovem, você é um homem jovem, bonito. Sim, meu amigo, eu quero saber o que é que você acha da minha vida, não. Eu quero saber o que eu acho. Ontem tem um encontro, várias famílias se reuniram lá numa igreja, na igreja lá no Ancuri, lá na igreja Batista Central, lindo lá. Chama Grupo de Relacionamento entre Famílias. Me convidaram, meu amigo, saí lá ontem 11 horas da noite. Mesma coisa, rapaz, sábado de noite. Podia estar lá na esquina tomando uma, não sei o que. Sim, meu filho. Essa aí é a sua vida. Eu não tenho nada contra. Mas a minha eu estava achando que eu estava lá onde eu estava. Está entendendo? Todo dia nós temos que afinar o nosso diálogo e a nossa proximidade, a nossa sinceridade, a nossa honestidade conosco e com Deus. Isso é religiosidade. Religar-se. Entender na nossa conversa com Deus o que, que a gente tem que fazer na nossa vida. Não importa o que o pessoal acha. Não importa. É isso que Jesus está mostrando aí. Chega a mãe dele, os irmãos, que achando que ele estava ficando pirado, entendeu? Ele disse: não, eu estou no meu canto. Deixa eles acharem o que eles quiserem. Quero saber o que é que eu acho. Na minha conversa com Deus, na minha vida de aprendizado, na minha vida em que eu tenho que ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Renato, estava no outro evento, quarta-feira, não, sexta, quarta eu estava em Brasília. Aí, lá no evento, sexta-feira, aí o cara me falar: cara, porque quando eu bebia, separei da mulher, e ela foi para São Paulo, e a minha filha de 9 anos quis ficar comigo, e eu fiquei nessa de beber, tomei a iniciativa, me juntei com outra mulher, o cara contando. E ela não se dava com a mulher. Eu botei minha filha, peguei e fui deixar ela lá em São Paulo, a mãe dela. Ela só queria ficar comigo, eu fui entregar ela lá, e eu desse remorso. O cara falando, e já tem isso, a menina já é médica, ou já é até vó, e ele ainda tem aquela dor. Aí eu disse: olha, cara, eu gosto de 2 lemas do seguinte: você tem que fazer o máximo para fazer o certo, que dá certo. Mas se você errar, você não pode se
culpa. Você tem que assumir a responsabilidade para mudar o que você pode e aceitar o que você não pode. Tem que passar reto. É que seja o passado nesse ponto passado. Não pode fazer nada disso. Não, ela já disse para mim que me perdoou, que não tem problema. Sim, mas você não se perdoa. Tem coisas que eu tenho que parar para mim e dizer: Senhor, é isso. Aconteceu porque tinha que acontecer. Ponto. Foi assim porque tinha que ser assim. E agora? Vamos para frente. Eu tenho que tocar a minha vida. Eu tenho que tocar a minha vida. É isso. Não posso me prender, ficar enxergando o presente com a lente do passado. Não posso. Os pais e os filhos nesse aprendizado constante, também os pais estão aprendendo a ser pais. Eles também erram. Para Deus tudo bem fazer o quê? Você não pode fazer mais do que o que você tem a capacidade de fazer. Só vai à boca o que tem no seu coração. Renato, você já errou muito na sua vida? O que eu posso reparar, eu reparo. O que eu pude reparar, eu reparei. E outras coisas eu oro, porque não tem como voltar. E eu também não posso ficar me culpando. Por quê? Porque no meu nível evolutivo eu dei o que eu tinha de dar. Não podia dar outra coisa. Se você não prestar, vai dar o que presta? Como é isso? Não dá. Mas Deus sabe. Deus nos conhece. E Deus não deixa de acreditar no nosso potencial. Não deixa. Não deixa. É por isso que muitas vezes eu sinto que as pessoas se incomodam quando eu falo de casos graves de violência, de pessoas que cometeram coisas que a sociedade acha bárbaras. Quando eu falo do João de Deus, quando eu falo do cara que bateu na mulher. Por quê? Porque não tem ninguém que seja perfeito. Não é louvar um nem o outro, é todo mundo dando o que pode. E nós não somos perfeitos. Fazer o quê? Não há casos perdidos para o Senhor. Agora, você comete uma atitude errada, para Deus nada passa batido, nada passa. Não precisa você dizer para Deus que aquela pessoa tem que pagar. Ela vai responder. Ela vai ter as dores dela. Na sociedade aqui, a pessoa pensa que a dor é só ser preso, só apanhar. Não é. Para Deus, muitas outras coisas tendem a acontecer, até que a pessoa compreenda a natureza exata do erro. E dentro das possibilidades que Deus der, repare. Mas caso perdido, não tem. Tem. Então você pode ter cometido o que você tiver cometido. Pode ter feito o que você tenha feito. Se você quiser mudar, se você escolher mudar, aceitar como Jesus os momentos em que você entrou sendo aplaudido em Jerusalém, e o dia que você foi crucificado lá em Jerusalém, está tudo certo. Errou, independentemente do tamanho do erro, aceite as consequências e não desista. Não desista. Não se compraza do erro. Não desista. Errei. Foi a pior coisa do mundo. Beleza. E agora vem o que? É cadeia? É peia? É o que? Venha. Eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus e reparar absolutamente todos os meus desativos. E haverá glória. Vai ter dor?
e vai ter glória. A gente às vezes não quer. Geralmente a gente não quer, a gente só quer glória. Tem gente que está se entregando a Jesus porque entende que Jesus morreu na cruz e ali ele pegou todos os pecados. Então na hora que ele se entregar, ele não vai sentir mais dor, ele já está absolvido, ó. Aí, meu filho, ledo, feliz e engano. O Espírito compreende bem direitinho. Não há casos perdidos para Deus. Deus não te desampara. Pode ser ter feito ser feito, mas assim haverá lições. De novo, e haverá glória. Mas não ache que só, como diz lá, na hora que você morre, o pato da extrema-unção está resolvido, que não está resolvido não. Não está resolvido. Não é aí, para encerrar o Evangelho, dado o tempo, agradecermos a Deus por esse momento, para a gente estar aqui, fazendo qualquer coisa que a gente esteja fazendo, é um movimento muito grande de Deus para que a gente possa fazer. Eu hoje estar podendo mexer o braço assim, ó, é um movimento muito grande, porque 3 semanas atrás eu estava com o osso quebrado. Então Deus mexe as coisas para que a gente faça da melhor maneira, no tempo, o que a gente tem que fazer. A pergunta é: a gente está renovando o compromisso com Deus todo dia? Ou a gente acha que já está velho demais? Ou que tem alguma coisa que não impede a gente de fazer? Como eu disse, para Deus não há casos perdidos, não há. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca, nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos juntos. Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham
anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar Vamos trabalhar e acreditar e acreditar.